Bom, hoje é a nossa última mensagem na carta de Paulo a Filemon. Finalmente a gente está terminando, depois de essa é a 13ª mensagem nessa carta. Convido todos que abram então suas Bíblias em Filemon. Nós vamos, visto que hoje é o nosso último momento com ela, então a gente vai fazer a leitura de toda a carta. Um trecho bem curto, a gente tem apenas 25 versos. Então nós faremos a leitura de toda a carta. Filemon, versos 1 a 25. Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, mais uma vez o privilégio de estar na tua casa, poder louvar o teu nome e agora nesse momento aprender mais da tua palavra. Nessa carta tão especial para nós, pedimos que Teu Espírito Santo venha nos instruir, venha nos dar a direção necessária, o entendimento necessário, agora nessa exposição, e que assim, ó Deus, nós não só sejamos ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. Obrigado por esse privilégio que nós temos, e oramos no nome de Jesus. Amém. Filemon, dos versos 1 a 25. Farei a leitura, a palavra de Deus diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou o mandando de volta a você. Ele, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como por uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberei a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparas-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Como eu disse, essa é a nossa última mensagem em Filemon. E eu gostaria de destacar, até a semana passada, nós falamos até o versículo de número 20. E nós agora vamos falar sobre esse encerramento da carta de Paulo, como ele agora conduz no final dessa sua carta, falando sobre algo muito interessante aqui, que é a certeza que Paulo tinha da obediência de Filemon. Vamos lembrar aqui a história, é a última, então é bom a gente recapitular. Onésimo, um escravo, Filemon, senhor. Onésimo havia roubado seu senhor,
fugido, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, nós não sabemos como, mas eles se encontram, Onésimo ouve o evangelho, se converte a Cristo, e então Paulo envia essa carta, juntamente com Onésimo, para que Filemon perdoasse Onésimo, para que Filemon restaurasse a sua comunhão com ele, e não só isso, mas, como a gente viu na semana passada, libertasse Onésimo da escravidão para servir o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso ali. Nós vimos que houve um momento de grande importância de Onésimo na vida do apóstolo Paulo, especialmente ali na sua prisão, e o desejo, foco, objetivo de Paulo é não só pedir que Filemon reconsiderasse, agora trazer a liberdade para Onésimo, mas enviar Onésimo para que Onésimo servisse o evangelho. E, claro, a gente já falou um pouco sobre isso, né? É isso que acontece. A gente sabe, a história, ela narra, não a história bíblica, mas a história extra-bíblica, alguns narram, né, que Onésimo foi liberto da escravidão e continuou servindo o evangelho até a sua morte, até o seu martírio. Então, aqui no final, o que Paulo vai nos demonstrar é que ele tinha plena convicção de que aquela fé que Filemon demonstrava, que é o que nós vimos lá no começo, lá nos primeiros versos, era uma fé sem fingimento. Era uma fé na qual ele agora estava entendendo e entendia a real mensagem do Evangelho de reconciliação, de restauração, e Paulo estava convicto de que ele ouviria não só a mensagem, mas também faria muito mais do que Paulo havia pedido. Então veja que Paulo tinha certeza dessa obediência, ele estava persuadido de que Filemon ouviria os seus conselhos, ouviria as suas exortações, e não só atendesse, mas faria, como o próprio Paulo vai dizer, até mais do que ele estava pedindo. A gente viu durante o estudo da carta que os argumentos de Paulo, eles se encerram dessa forma, demonstrando que a fé de Filemon era uma fé verdadeira. Era uma fé que não era da boca para fora, mas ele demonstrava na sua vida prática o caráter de Cristo. Ele demonstrava na forma como agia e entendendo a reconciliação que deveria ser feita agora, e os argumentos de Paulo que são utilizados ali têm como base isso. Desde o início a gente viu sobre Filemon ser um homem de fé, um homem de virtude, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que na sua casa estava ali uma igreja e era um homem fiel ao Senhor, a ponto de que a sua fé era lembrada não só pelo apóstolo Paulo, mas também por aqueles que estavam ali próximos a ele. A gente viu, por exemplo, nos versículos 4 a 7, sobre a fé dele. Paulo dizendo que orava e dava graças a Deus, lembrando sempre de Filemon nas suas orações, porque ele ouviu falar da fé que aquele homem tinha no Senhor e o amor que ele demonstrava por todos os santos. A oração de Paulo, então, para Filemon, é para que a fé dele continuasse uma fé operante, uma fé eficaz. E assim como Cristo faz o bem a nós, também Filemon pudesse ser um homem que fazia o bem aos outros. Então, nós vimos que Filemon era um homem de fé. Paulo solicita, e ele vai dizer isso nos versículos 8 a 9, em nome do amor, que é o que deu o título, para as nossas mensagens, em nome do amor. Paulo coloca o amor cristão aqui, e o amor de Cristo por nós, como sendo fundamental nesse momento de restauração e comunhão que agora deveria existir entre aquele que antes era escravo e senhor, antes aqueles que estavam tendo uma causa a ser resolvida, mas agora coloca o amor como fundamento, e ele vai dizer, eu tenho liberdade em Cristo para ordenar o que convém, mas eu vou solicitar, eu vou pedir em nome do amor. E ainda nós vimos que ele não quis fazer isso sem o consentimento, sem o entendimento de que Filemon pudesse restaurar a comunhão e libertar Onésimo. Versículo 14, ele deixa isso muito claro. Então, mesmo que o apóstolo Paulo tivesse autoridade para ordenar aquilo que convém, ou seja, já existia algo conveniente para Filemon fazer, ele sabia disso, Paulo poderia ordenar o que convém, mas ele não faz isso. Ele solicita em nome do amor e ele esperava que Filemon demonstrasse uma resposta positiva diante daquilo. Porque aquela era a resposta que o Evangelho pedia de Filemon. Ele tinha a necessidade de, em Cristo, demonstrar amor, demonstrar o perdão, reconciliar com aquele que havia uma causa
terrível contra ele. Como nós falamos, Filemon, humanamente falando, permitido pelo império, poderia oferecer Onésimo até mesmo a morte, como consequência, como pagamento pelo erro que ele havia cometido. Mas não é isso que o Evangelho requer de nós. E Filemon era um modelo de fé. Filemon sabia o que era conveniente a ser feito. E Paulo vai dizer que ele tinha certeza de que não só ele atenderia essa mensagem, mas como ele vai dizer no versículo 1, que faria ainda mais do que Paulo havia pedido. Então veja, essa é uma confiança, essa é uma certeza do apóstolo Paulo, que não é uma certeza infundada, ou não é uma certeza que estava fundamentada em quem Filemon é em si, mas naquilo que Cristo fez em Filemon e faria por meio de Filemon. Então, quando a gente pensa sobre as dificuldades que nós enfrentamos uns com os outros, os problemas, as intrigas, as discussões que muitas vezes precisam ser solucionadas, resolvidas, e a comunhão que foi quebrada e que precisa ser restaurada, nós só podemos fazer isso em Cristo. Em Cristo. Sem Cristo, e já falamos isso várias vezes, sem Cristo como é? Você pisou no meu calo, eu viro as costas para você, não quero mais saber. Não quero saber de comunhão, não quero saber de estar próximo, não quero saber de ter nenhum tipo de contato, é você lá e eu cá, não quero te ver nem pintado de ouro. Você já fez tanto comigo isso que não quero. Mas não é isso que o Evangelho nos chama a fazer. O Evangelho nos chama a nos reconciliar, a buscar a comunhão uns com os outros. E veja que é como se Paulo agora, voltando para Filemon, ele vai dizer: certo como estou da sua obediência, e escreva a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Filemon também seria beneficiado naquela história, e não financeiramente falando. Lembra que quando nós falamos sobre o valor, o preço de um escravo, Filemon havia perdido, mas Paulo vai dizer: você ganhou. Antes havia uma relação entre escravo e senhor que duraria até a morte de algum deles. Mas em Cristo, Paulo não perdeu um escravo, mas ele ganhou um irmão caríssimo, um irmão precioso. E Filemon tinha certeza disso. Filemon com certeza tinha convicção disso. Porque ele era um homem de fé, era um homem de conhecimento da palavra de Deus. Era um homem que manifestava, segundo aquilo que nós lemos aqui na carta, o caráter de Cristo. Então Filemon se beneficiaria de toda essa história, em toda essa história. Porque ele, embora tenha perdido um escravo, mas havia recebido agora um irmão precioso. E como Paulo vai dizer, e isso é muito importante aqui na carta, ele tinha agora algum benefício que era eterno em Cristo, que era ter Onésimo como irmão ao seu lado. E Paulo então, depois de encerrar tudo isso, olha como ele vai encerrar, e ele diz, versículo 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Filemon, faça tudo o que é necessário, deixe tudo pronto, porque por meio das orações de vocês, eu irei sair dessa prisão. E essa aqui foi a primeira vez que Paulo havia sido preso em Roma, depois ele é liberto. É claro que no fim da sua vida, ele foi preso novamente e depois foi morto por causa do Evangelho, mas nessa situação, depois dessa situação, ele havia sido liberto. Então, a certeza, a garantia de Paulo é que, por meio das orações daquela igreja que estava ali na casa de Filemon, ele então fosse restituído. E ele vai dizer: olha, prepara para mim pousada, porque em breve eu estarei aí no meio de vocês. E veja que Paulo esperava que as orações fossem feitas em relação à sua prisão. Se você ler, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4, ele vai dizer, e lembra que quando a gente falou de Colossenses, a gente disse que Filemon, a igreja de Filemon estava na cidade de Colossos. Então havia aquelas igrejas ali na cidade, e uma delas era na casa de Filemon. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele também envia por meio de alguns irmãos. Onésimo também é mencionado nessa carta, e Paulo desejava também que eles continuassem orando por ele. Se você ler, por exemplo, Colossenses 4, 2 a 4, ele vai dizer o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças,
ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou algemado. Então ele escreve tanto para Filemon, falando, por meio das orações de vocês, eu serei restituído, eu tenho certeza disso, então prepara-me pousada. Lá em Colossenses ele também diz, continuem a orar, continuem a vigiar, porque eu desejo que Deus abra a porta. Eu estou algemado, mas eu desejo que Deus abra as portas do Evangelho, para que o Evangelho alcance, então, outras pessoas. Inclusive, lá em Colossenses 4,18, ele continua e diz o seguinte, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. É a forma como ele encerra ali aquela parte, o final ali da carta de Colossenses. Então, Paulo estava preso, ele sabia que aquela igreja estava orando por ele, e ele diz, Filemon, prepara-me pousada, porque eu serei restituído em breve. Finalzinho da carta então, versículos 23 e 24, a gente já falou sobre essa parte, então não quero entrar, mas ele menciona alguns companheiros que estavam ali com ele. Então, Epáfras, que era prisioneiro junto com Paulo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que eram também colaboradores. E olha a forma maravilhosa como Paulo encerra no versículo 25. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Irmãos, a graça de Deus é o que, se a gente pudesse resumir toda essa carta, a gente poderia resumir nisso. Nas últimas mensagens nós falamos sobre como Deus foi misericordioso em relação a Paulo. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Um homem que lançava cristãos na prisão, matava cristãos, foi alcançado pela graça de Deus. Quem era Filemon? A gente não conhece muito da sua história. A gente sabe que era um homem rico, um homem de posses, um homem que tinha uma igreja na sua casa, um homem que Áfia e Arquipo, que era seu filho, era também um pastor ali naquela igreja, naquelas igrejas. Ele é mencionado também como um dos que são importantes, mas além disso, o que nós sabemos? Mais nada. O que sabemos é que ele era um homem pecador, assim como nós, que a graça de Deus precisou alcançá-lo. Onésimo, um escravo, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, que não tinha esperança absolutamente nenhuma. A graça de Deus o alcançou, e aquele homem de escravo de Filemon, agora escravo de Cristo. Então veja como a graça de Deus é uma das coisas centrais aqui nessa história. Se não fosse Deus, na sua graça, em conceder a esses homens, na sua bondade, na sua misericórdia, salvação, perdão, reconciliação, nada disso seria possível. Nada disso seria possível. Se não fosse Cristo em restaurar a comunhão de Paulo, Filemon e Onésimo, primeiramente com Deus, essa história não seria possível. Então a graça de Deus, ela é central na história desses três homens. E ela também é central na nossa vida. Quem somos nós? Pecadores, falhos, miseráveis. Pessoas que estão destinadas ou estavam destinadas à condenação e condenação eterna, mas que Cristo, por sua graça, alcançou. E que agora, por meio da sua graça, nós somos irmãos em Cristo, nós somos família, nós fomos restaurados com Deus na nossa comunhão com o Senhor. E agora nós caminhamos rumo à vida eterna, vivendo nessa vida com muitos problemas, com muitas aflições. Deus não nos livra disso. Deus não te promete prosperidade, Deus não te promete boa saúde, promete nada disso. Te promete pelo contrário, tomar a cruz, deixar suas próprias vontades. Te promete perseguição. Essas coisas nós temos prometidas por Deus. E que em tudo isso, como Jesus vai dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que nessa vida nós passamos e passaremos por muitos sofrimentos. Haverá momentos em que necessitará a gente abandonar o nosso orgulho, quebrar o nosso orgulho e restaurar comunhão com pessoas que nós jamais imaginaríamos. Perdoar, amar, reconciliar. E só podemos fazer isso por causa de uma coisa, por causa da graça de Deus. Só.
Porque por nós mesmos, no nosso coração endurecido, o fulano lá e eu aqui. Não quero ver pintado de ouro. Ele está numa calçada, eu atravesso para outra. Se ele vai numa festa, não quero nem saber de ir lá. Para que eu vou? Se ele está na igreja, então, ele lá no começo do banco e eu lá no final. Acabou o culto, não vou nem cumprimentar. Nós precisamos da graça de Deus. A graça do Senhor é o que nos possibilita restaurar a nossa comunhão uns com os outros. E Paulo encerra a carta dizendo: a graça do Senhor esteja com o espírito de todos vocês. Veja que interessante. Para quem que ele escreve a carta? Filemão. Por que ele diz todos vocês? Porque não era uma carta que era ou trazia ensinamentos só para Filemão, trazia também para a igreja que estava junto com ele. Veja como isso é importante. E veja como a graça de Deus ela é tão maravilhosa que nos exemplos que nós temos, vários deles nas Escrituras, nós podemos perceber Deus agindo no coração, na vida das pessoas e nos ensinando também por meio daquilo que Ele mesmo deseja. Eu quero encerrar aqui, irmãos, fazendo um resumo de todos os ensinamentos que nós tivemos até hoje com essa carta. Primeiro, o Evangelho é a única coisa que pode transformar os nossos relacionamentos. O Evangelho é a única coisa que pode transformar os nossos relacionamentos. Lembre-se disso. O Evangelho, e eu sempre repito, grave isso. O Evangelho não é só uma mensagem para quem está perdido, para quem precisa de salvação. O Evangelho também faz parte dos filhos de Deus, ou deve fazer parte da nossa vida, porque o Evangelho é o que nos capacita. Algumas coisas. Primeiro, buscar reconciliação. Então, Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Veja o que Jesus está dizendo. Não é que você tem algo contra a pessoa e resolve para depois você oferecer a sua oferta. É o contrário, é a pessoa que tem contra você. E aí você vai lá, resolve e depois oferece a sua oferta. Você quer um exemplo maior de reconciliação do que esse? Às vezes acontece assim, Eu quero a reconciliação, a outra pessoa, a outra parte não. Então, eu deixo de lado. Vou continuar vivendo a minha vida. Já que o outro não quer, eu também. Não é assim que a gente faz? Olha o que Jesus está ensinando. Você deseja, a outra parte não. Vá, se reconcilie. Busque reconciliação. Claro que há situações e situações. Situações que são insustentáveis e que não dá. Você tenta várias e várias vezes a reconciliação, mas você, embora faça a sua parte, a outra parte muitas vezes não ajuda nisso, Mas veja o ensinamento que nós temos de Jesus. E a gente falou vários textos sobre isso, ensinando sobre isso, que nós devemos reconciliar, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, que nós devemos perdoar e ajudar uns aos outros. Então, o Evangelho é o que pode transformar as nossas relações. O Evangelho, ele muda a nossa relação com Deus e também com o próximo. Então nós tínhamos uma inimizade contra Deus, éramos seus inimigos, nós não éramos filhos de Deus, e então, por meio do Evangelho, Deus nos alcançou, Deus restaurou a nossa comunhão consigo mesmo. Veja, éramos nós que desejávamos a Deus? Não. Nós éramos seus inimigos, e Deus, na sua graça, nos alcançou. Então o Evangelho é o que pode transformar as nossas relações. Nós ainda aprendemos que o Evangelho nos aperfeiçoa no amor. João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E depois você pode continuar a leitura ali do texto, você vai ver que uma das coisas que João vai enfatizar é que quando nós ouvimos o Evangelho, somos reconciliados com Deus, nós somos aperfeiçoados no amor. Isso significa que o amor, à medida que nós
cremos em Deus, à medida que nós nos aproximamos do Senhor, o nosso amor pelos nossos inimigos, ele aumenta, ou ele deve aumentar, ele deve crescer. Por quê? Porque o amor ele vai se aperfeiçoando, e o Evangelho é o que nos faz aperfeiçoar esse amor. Aprendemos também que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Irmãos, Gálatas 6, 1-3. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Era o que Filemão deveria fazer. Vimos também que o amor faz parte do fruto do Espírito, que o amor é a lei régia, é a principal lei que direciona todos os demais mandamentos. Falamos também que o amor ele é um resultado da nossa entrega pessoal a Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, vai nos dizer que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e logo que depois fala sobre esse culto a Deus, ele relaciona isso com o amor. Então, à medida que nós nos entregamos a Deus como culto, como oferta ao Senhor, nós amamos. Vimos também que o mandamento do amor nós temos desde o princípio, 1 João 3, 11 e 12, que o amor procede de Deus, porque Deus é amor, então aquele que diz amar a Deus e odeia seu irmão, como a Escritura diz, é mentiroso. Nós vimos que a fé, ela precisa ser visível. Paulo estava ciente da fé que Filemão tinha. A fé verdadeira é um estímulo para outros irmãos, então Paulo diz que eu vejo a sua fé e que a sua fé continue operante para que outras pessoas também vejam e tenham também essa mesma fé que você. E essa fé gera comunhão. Então, vimos sobre amor, vimos sobre fé, vimos sobre o perdão sendo o caminho para a restauração. E por último, tudo o que nós aprendemos sobre Deus deve se tornar em prática para a nossa vida. O conhecimento tem muito valor, mas por si só ele não é nada, se não for colocado em prática. Como o Tiago vai dizer, crês que Deus é um só? Você faz bem. Até os demônios creem nisso. Mas qual a diferença? E que Tiago vai dizer isso de forma clara, objetiva. Que você precisa ser não só ouvinte da palavra, mas também praticante. Você pode conhecer toda a Bíblia. Se você não viver em mudança diária, se você não abandonar o pecado, se você não olhar para o próximo, mesmo aquele que tem alguma causa contra você, mas não olhar com amor, não olhar com um olhar de perdão, de reconciliação, amando aqueles que são seus inimigos, você pode ter todo o conhecimento, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se isso não transformar o seu coração, é um conhecimento vazio. É um conhecimento vazio. Paulo, ele não só tinha o conhecimento, mas como nós vimos na última semana, Paulo colocou esse conhecimento na prática, em que ele vai dizer, Filemão, é que eu estou resumindo geral, né? Filemão, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou um preço que não era dele. E eu, como um servo de Cristo, estou me colocando agora como pagamento por aquilo que Onésimo fez. Coloca na minha conta. Lembra disso? Então, irmãos, se a gente puder resumir tudo, nós devemos viver como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros cristãos, obedecendo não só a palavra naquilo que é fácil, mas também naquilo que é difícil, naquilo que para nós que Deus precisa quebrantar de fato o nosso coração. E principalmente quando há disputas entre nós, aí sim é que nós seremos colocados à prova, se de fato somos ou não filhos de Deus. Se nós agimos como o mundo, em odiar aqueles que nos odeiam, em pagar o mal por mal, isso não é demonstração nenhuma daquele que é filho de Deus. Mas nós precisamos lutar contra o nosso pecado e buscar sempre a reconciliação, o amor
e o perdão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos agradecer por esta carta que nós estudamos durante esse tempo. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo exemplo que nós temos de Paulo, Filemon, Onésimo, de servos fiéis a ti, de homens que obedeceram a tua palavra, que andaram segundo os teus caminhos, que tiveram sim as suas falhas, tiveram sim seus pecados, e que também as suas vidas, ó Pai, agora expostas a nós, nas suas dificuldades, nós percebemos que foram homens fiéis de fato ao Senhor. Por isso nos ajude, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude para que no nosso dia a dia, no trabalho, no nosso lar, em qualquer outro ambiente que estivermos, mesmo que nas lutas, mas ainda assim nós possamos encontrar a sabedoria que vem do Senhor para fazer aquilo que é da tua vontade. Ó Deus, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Que possamos amar, perdoar, buscar a reconciliação. Assim como nós aprendemos na tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude para que nós não venhamos nos afastar de ti, pelo contrário, mesmo diante das lutas que enfrentamos, possamos olhar para Cristo como exemplo e possamos ser imitadores do Senhor como filhos amados. Pedimos também por essa semana que se inicia, dá-nos direção, sabedoria, orientação para tudo o que fizermos, ó Pai. E que assim, Deus, as pessoas que estão na nossa volta possam perceber de fato Cristo em nós. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.